Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje, um dia tão especial, dia de Nossa Senhora Aparecida, este dia 12 de outubro, e para nós cristãos católicos do Brasil, tem uma grande importância, porque é um dia em que nós recordamos de um modo muito particular a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, que é nossa mãe e que nos protege, que intercede por todos nós. E iniciamos fazendo a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje o Evangelho se encontra em João, capítulo 2, do 1º ao versículo 11. É o trecho que nós chamamos geralmente do casamento, das bodas de Caná. Então Jesus que inicia a sua missão justamente ali naquela ocasião em que se celebra um casamento e neste casamento se revela a missão de Jesus. É muito interessante como João é diferente dos outros evangelistas, que tem uma outra maneira de apresentar, de introduzir a missão de Jesus. João apresenta a missão de Jesus justamente como a realização da aliança entre Deus e o seu povo, que no Antigo Testamento, para falar dessa aliança, se utilizava justamente a comparação, a alegoria do casamento. Assim como o noivo e a noiva se unem pelo matrimônio para viver esse amor, também Deus e o seu povo fazem esta aliança, aliança, e portanto o casamento é uma imagem muito concreta, muito profunda e muito bonita, para falar do amor de Deus para com o seu povo, que estabelece com ele um relacionamento tão íntimo e tão profundo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 2002, no ano mariano, quando nos presenteou os 5 mistérios luminosos, o segundo mistério, depois do batismo de Jesus, vem as bodas de Caná. E esse acontecimento o Papa chama de luminoso. Por quê? Porque nesse acontecimento Jesus manifesta a sua glória e provoca a fé dos seus discípulos. E é muito significativo que nós meditemos esse Evangelho justamente hoje na solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Quando nós utilizamos essa palavra, Aparecida, aquela que foi vista. Porém, a missão de Maria, e portanto continua no tempo, na história da igreja, é fazer com que as pessoas vejam Jesus. É Jesus que aparece. Porque neste acontecimento das bodas de Caná, depois que a água foi transformada em vinho, não foi Maria que apareceu, mas foi a manifestação da glória de Jesus que se deu. Mas ela estava ali colaborando com isso. Portanto, essa é a missão de Maria, colaborar para que o seu filho seja conhecido, seja ouvido e a ele também se obedeça. Qual é o pedido de Maria no Evangelho de hoje? Fazei tudo o que ele vos disser. E, portanto, esta celebração de hoje vem nos recordar não só uma expressão devocional que nós temos, expressão do nosso amor para com a Mãe de Deus e nossa Mãe, mas também vem nos recordar aquilo que deve ser a nossa atitude concreta, a expressão concreta da nossa devoção, que deve ser obediência a esse pedido da Mãe. Fazei tudo o que ele vos disser. O Evangelho de hoje, ele tem uma introdução que serve também de chave interpretativa. No primeiro versículo, claro,
versão, né, da proclamação na liturgia, se diz naquele tempo, mas no texto mesmo se diz no terceiro dia. Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Então, nós temos aqui 3 informações fundamentais. No terceiro dia, o terceiro dia que nos recorda a ressurreição de Jesus, mas também se pode interpretar 3 dias depois. E se a gente retroceder na leitura do Evangelho, nós vamos encontrar uma semana em cada dia, né, o evangelista apresenta, né, um episódio importante do início da vida pública de Jesus. E aí, contando tudo isso, nós vamos ter uma semana, justamente nós estamos nesse momento, né, importante desta semana, da semana inaugural do Evangelho, onde Jesus já antecipa a sua glória, né, no terceiro dia, como será a sua ressurreição. A ocasião é um casamento. Nós já lembramos que o casamento para o povo da Bíblia é muito importante porque serve para falar da aliança entre Deus e o seu povo. Então Jesus realiza este sinal justamente durante uma festa de casamento. Então é muito significativo também que aqui não apareçam os noivos. Aqui os personagens, diríamos, né, do casamento seria justamente o casal, mas o que aparece aqui em evidência é Jesus, a sua mãe e os seus discípulos que o acompanham. E se diz que esse casamento no terceiro dia se dá em Caná da Galileia. Então, Caná é mais do que o nome de uma localidade, mas também tem um significado. É um significado que se liga àquele conceito fundamental do Antigo Testamento, né? Caná é o verbo adquirir, que é justamente a intervenção de Deus para libertar o seu povo das garras do faraó e adquirir para si o seu povo, concedendo-lhe também uma herança. Então, está tudo muito bem relacionado quando São João nos diz, né, que este sinal que Jesus realiza é no terceiro dia, né, já apontando para a sua ressurreição, que será a realização do casamento entre Deus e o seu povo, isto é, para garantir a vida nova, e também será a morte e a ressurreição de Jesus, a ação de Deus para trazer de volta para si o seu povo. E aqui a insistência de São João, é muito importante, a mãe de Jesus estava lá. Então essa presença de Maria em toda a vida de Jesus, né? Maria está presente naturalmente, né, quando chamada para ser a mãe do Salvador. Então no início, né, da entrada de Jesus no mundo, o Verbo, quando se encarna em Maria, e portanto essa presença de Deus nela. Depois nós vamos encontrar aqui, como São João nos diz, né, nas bodas de Caná, o início da vida pública de Jesus. Depois também há uma presença muito significativa de Maria ao pé da cruz, né? Então, lá no final do Evangelho, também se diz, entre as mulheres que estavam presentes, lá estava Maria de pé, né, junto à cruz do seu filho. E Lucas, nos Atos dos Apóstolos, também nos fala de uma presença de Maria junto com a comunidade, os discípulos de Jesus reunidos no cenáculo em oração, que estão ali aguardando a realização da promessa da vinda do Espírito Santo. E até hoje a liturgia também nos recorda essa presença de Maria na igreja, e portanto ela se torna o símbolo da igreja, não é? Aquela mulher revestida com o sol, do capítulo 12 do livro do Apocalipse, que nós também meditamos na liturgia de hoje. Então Maria presente sempre. Então, se Maria está presente sempre na vida de Jesus, na vida da igreja, nós também acreditamos na sua intercessão amorosa, que é um modo de se fazer também presente entre nós. O desenrolar do episódio das bodas de Caná é de uma riqueza simbólica muito grande. Diz aqui que o vinho veio a faltar. O vinho para o povo
do Antigo Testamento, sobretudo, né? Tem até um salmo que diz que o vinho alegra o coração do homem. Então é o símbolo da alegria. Então, se naquela situação de casamento, né, o casamento tem a atmosfera de muita alegria, de muito júbilo. Então, se falta o vinho, então São João está chamando a atenção que a aliança, a aliança do Antigo Testamento, ela estava falida, né? Não por causa de Deus, mas por causa da infidelidade do povo. E, portanto, faltar o vinho significa faltar a alegria. Então nós vamos ver, lendo o resto do Evangelho, né, quantas situações onde o peso da lei, das obrigações, tudo isso faz com que o povo perca a alegria, não tenha mais a satisfação de se sentir povo da aliança. Então o que é que acontece nessa situação da falta de vinho? Então Maria, que está lá, que representa todo o povo fiel do Antigo Testamento que aguarda a chegada do Messias, então é ela que vai dizer: eles não têm mais vinho. E claro que aqui São João coloca uma situação um tanto tensa, né? Diríamos assim, mas muito pedagógica, quando Jesus vai responder à sua mãe: por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da sua morte e da sua ressurreição. Mas o que acontece? Ele realiza, né? Ele diz: minha hora ainda não chegou, mas ele realiza o sinal, como geralmente São João chama, né? Não é só um milagre, mas um sinal, uma manifestação da sua autoridade, do seu poder e da sua glória. E aí, quando a água é transformada em vinho, então, o fato extraordinário que é o resultado da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, o vinho abundante, que significa a alegria da vida em plenitude. E, portanto, Maria é testemunha e colaboradora de todos esses acontecimentos. Então, é essa a beleza, né, que nós celebramos na festa de hoje, e toda a devoção mariana e tudo aquilo que na liturgia nós podemos dizer de Maria, sobre Maria, é para que o seu filho apareça sempre mais. Então, que Nossa Senhora Aparecida seja sempre um sinal para que voltemos o nosso olhar para Jesus, para que Ele continue a realizar, né, a transformação da água em vinho, da nossa tristeza em alegria, da nossa angústia em esperança, de nossas enfermidades em saúde, e tudo aquilo, né, que Nossa Senhora Aparecida intercede por todos nós. Então, que desça sobre vós e permaneça para sempre, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.